cima e embaixo e honra o nome dele. Porque como foi cantado aqui hoje, tudo é dele, por ele, para ele. A glória é dele, a palavra é dele, a igreja é dele, o poder é dele. Só que nós vamos entender e aprender que aqui no livro de Amós, nós vimos aqui no capítulo 1, que ele começa falando sobre juízos contra os vizinhos de Israel. Quando a gente ouve a palavra juízo de Deus, quem tem temor de Deus já treme as bases, porque sabe que aí vem bronca, que aí vem a manifestação da ira do Todo-Poderoso. Quando o inimigo nos ataca, a gente tem para onde correr. A gente corre para os pés de Jesus. A gente corre e clama pela proteção, pelo livramento e pela vitória do Senhor. Quando o inimigo ataca. E quando Deus vai manifestar a sua justiça, para onde correremos? Há algum lugar demasiadamente que o Senhor não possa estar ou te alcançar? No livro de Amós nós vamos ver que ele diz que ainda que a pessoa se enfie dentro do mar, ainda que ela cave um buraco, ainda que ela tente subir aos ares, de nada vai adiantar. Tem um versículo que ele ilustra muito bem esta passagem, que é a parte onde o Senhor vai falar sobre o leão. Ele fala aqui, ó. Aqui o Senhor vai falando assim, ó, não é essa ainda a passagem que eu preciso, não. Mas daqui a pouco eu acho. Tem uma parte aqui que o Senhor vai falar assim, ó. Rugirá o leão do bosque sem que tenha presa. O Senhor aqui, ele chega e ele vai falando com o profeta, na verdade, ele vai falando com o povo e ele vai lançando algumas perguntas. E ele fala assim: rugirá o leão do bosque sem que tenha presa? Qual seria a resposta? Não. Aí ele vai falar assim: levantará ele no covil a sua vez, se nada tiver apanhado? Qual é a resposta? Não. Aí ele vai falar assim: cairá a ave ao laço em terra, se não houver laço para ela? A resposta é não. Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? A resposta é não. Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? A resposta é não. Sucederá o mal à cidade e o Senhor não o terá feito? A resposta é não. Aí ele vem no versículo 7 do capítulo 3 e fala assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos seus servos, os profetas. Bom, o que o Senhor quer nos falar com o livro de Amós esta noite? A gente já viu aqui na introdução que o livro de Amós vai falar sobre o juízo de Deus. Então é fundamental que a igreja entenda, que a igreja precisa ser ensinada, ela precisa ser orientada, ela precisa ser direcionada, ela precisa ser aconselhada e, quando necessário, a igreja precisa ser repreendida. Porque a palavra de Deus nos ensina que Deus é Pai e todo pai que ama corrige o seu filho. Então Deus, quando Ele corrige, é uma manifestação de amor dele, é porque Ele não quer que você se perca. Se no natural assim o é, no espiritual também o é. Então Deus corrige a quem ama. Então, se a algum momento
pela sua liderança você for repreendido em algum ponto, não se sinta chateado e saia assim: ah, eu vou sair da igreja, o pastor falou, que a pastora falou, que o Tiago falou, que você falou. Não faça isso. Não faça isso. Não se comporte como uma criança. Seja maduro. Porque se a repreensão vem, ela vem para te corrigir e você amadurecer na fé. Então não sejais menininhos na fé. E por que eu estou dizendo isso? Quando o pastor conversou comigo ontem à noite, pelo WhatsApp, ele falou para mim assim, de culto profético. Culto profético? Eu não estou nem sabendo de culto profético. Por que o senhor falou para mim que era culto profético? O senhor falou assim, você prega na quinta? Eu falei, prego. Mas tudo bem. E aonde vai entrar a profecia aqui? É isso que vocês vão entender até o final da ministração. Aí eu falei, casou. Porque eu estava em casa e o Senhor me trouxe à minha mente a palavra Amós. Aí eu falei, Amós? Quantos de nós aqui lemos pela última vez Amós? Quantos de nós aqui sabemos explicar sobre Amós? Ele é um livro que no meio dele ele tem um teor poético. E desse teor poético você fica assim, do que ele está falando? Né? Por exemplo, tem um momento em que ele fala vacas de Bazã. Quando ele fala vacas de Bazã, ele está se referindo a quem? Ele está se referindo às mulheres pomposas daquela época. E aí ele fala, vacas de Bazã. Veja que a tarefa do profeta não é tão simples, não é tão fácil. Se Deus mandou ele falar, ele vai falar. Ou ele obedece, ou Deus alinha ele e põe ele no prumo, para que ele volte para o eixo, para o lugar. Então, nós estamos a poucos metros de crescer. E eu estou dizendo profeticamente, a Assembleia de Deus MDC vai crescer. Essas paredes vão ficar pequenas. Eu não sei se a pastora Miriam irá lembrar, mas logo no começo, quando eu me cheguei à igreja e que eu tive a oportunidade de ajudar os pastores indo a Valparaíso, um dia eu falei sobre o crescimento da igreja. Nós estávamos no carro e vou comentar, tá, pastora? Aí ela pegou e falou assim, mas eu acho tão bom a igreja pequena assim, que a gente tá tudo perto, o outro cresce, aí todo mundo se perde, fica longe. Isso foi naquela época, tá? Eu creio que agora a visão da pastora mudou. Até porque a visão do céu já escreveu. O Senhor já abriu os caminhos. Mas o tempo da concretização é com Ele. Mas eu digo para a igreja, e eu já dizia isso lá atrás, que não ia demorar. Isso faz o quê? Um ano e meio no máximo. Então, agora eu estou voltando a dizer que nós estamos a alguns metros dessa realização. E aí, nós precisamos ter algumas posturas dentro da igreja. Por exemplo, posturas ao receber os visitantes, postura na organização de sentar. Então, por exemplo, o povo tem que aprender a sentar ou daqui para lá ou de lá para cá e deixar as pontas vazias para o visitante chegar e sentar. Às vezes, se necessário for, levantar para dar lugar para o visitante. Eu que já sou membro antigo da igreja, levanto e dou lugar. Né?
Então, são algumas posturas que nós vamos ter que aprender, né? Porque a igreja cresce. E quando cresce, algumas coisas vão mudar. Uma coisa é o nosso filhinho pequeno, a outra coisa é ter aquele boi dentro de casa gigante que come uma panela inteira de arroz. Tem uma diferença enorme, não é? Então, vai ter que ter pessoas, se nós estivermos nesse prédio aqui, pessoas cuidando dos carros lá fora, né? Então as coisas vão mudar. Nós temos que abrir a nossa mente para essas mudanças, né? Agora, feita essa retomada de algo que foi mencionado lá atrás, e profeticamente eu já dizia sobre o crescimento da igreja, e agora nós estamos vendo o próprio Senhor confirmando por meio dos seus profetas que aqui passaram, né? O livro de Amós, ele vai tocar em 3 pontos sensíveis. Quais são esses pontos sensíveis? O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a idolatria. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é a falsa religiosidade. E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui é a injustiça social. Bom, quando a gente fala em idolatria, a primeira coisa que a gente pensa é em um objeto de barro, né? Como algumas religiões adoram. Não, esse é apenas um tipo de idolatria. A pastora Miriam, nas suas pregações, tem falado: olha, nós temos vários tipos de idolatrias, e é verdade, nós temos vários tipos de idolatria. Uma das idolatrias que eu começo a destacar aqui é essa idolatria que ela está relacionada a cantores, a artistas, a pessoas da televisão. E aí, observe, quando a pessoa idolatra esses artistas, cantores, né, e demais, ela é capaz de sair daqui de Araçatuba, pagar uma passagem cara e o ingresso caro para ir lá em São Paulo. Às vezes paga 600, 1.000, 4.000 reais no show, fora a viagem daqui para lá e de volta. Aí quando chega na casa do Senhor, ela não quer abrir a mão para o dízimo e para a oferta. Vai doer um pouquinho, tá? Mas depois Jesus escuta. Quem tem ministério profético não se preocupa com multidões. Ele fala a verdade e se ocupa da justiça. Então veja, a pessoa não abre mão para a casa do Senhor, mas a casa do Senhor precisa. Você gosta de passar calor? Eu acredito que não. Olha ali aquele ar-condicionado ali parado. Se dependesse de mim, se eu tivesse o dinheiro inteirinho, eu já teria dado para a igreja e teria falado: estava lá você, então eu quero ficar no ar. Agora passar calor não é comigo não. Mas infelizmente eu não estou nesse ponto de chegar e dar o dinheiro integral. Falar: olha, instala por favor. Mas se eu tivesse, eu o faria. Então veja, a igreja precisa. É água, é luz, é papel, é não sei o que. São várias coisas. É cadeira que quebra, outra cadeira que tem que consertar, isso aqui. Mas então, aquela pessoa que é dada à idolatria, às vezes ele não mede os seus esforços para gastar com os seus ídolos. Mas quando ele vem para a casa do Senhor, ele tem vergonha. Ele não quer colocar a mão no bolso, porque o escorpião não deixa, né? O comportamento muda. Mas espera aí, para o diabo ele não pensava em abrir mão. Dava rios de dinheiro para o diabo roubava ele, o diabo saqueava ele, e ele dava abertamente. Aí vem para Deus, Deus que não é ladrão, ele não quer dar. Então esse é um tipo de idolatria, e
E essa idolatria ao dinheiro tem um nome. É chamado de Deus Mamon, que é o Deus da riqueza, que é o Deus do dinheiro. Deus Mamon. Mas o Deus que nós servimos não é o Deus Mamon, porque a palavra do Senhor vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A palavra do Senhor não diz que o dinheiro é ruim. A palavra diz o apego, o amor ao dinheiro. Isso sim é a raiz de todos os males. É o apego ao dinheiro que gera ganância, que gera avareza, né, que gera criminalidade. É o apego excessivo ao dinheiro. Mas o dinheiro é bom, nós precisamos dele. A igreja também precisa. Mas eu quero dizer uma outra idolatria que está muito na moda. É a idolatria ao corpo. Misericórdia. A idolatria ao corpo. Vocês não estão vendo hoje nas redes sociais quantas pessoas ficam com pouca roupa, né? E aí, vou dizer para os varão, tira essa mulherada do seu Instagram, tira essa mulherada do seu Facebook. Essas mulheradas aí ficam aí com pouca roupa lá, só postando foto de nudez lá, quase nu. Tira isso, varão, isso está acrescentando o que na sua vida? Não vai te fazer falta nenhuma. E pelo contrário, você ainda está dando dinheiro para elas, porque elas estão ganhando dinheiro com a internet e tu não está. Então tu larga de ser besta. Para de seguir esse tipo de gente. Está lá assim, influencer. Aí você acha que só tem foto de biquíni. Aí você fala, influencer de quê? Está vendendo biquíni? Eu falei que ia doer um pouquinho. A outra idolatria é aquela idolatria que está ligada à criação, ou à natureza, ou à terra, ou aos astros, ou aos animais. E uma outra idolatria que está muito vigente nesse período moderno é a idolatria à ciência e à tecnologia. E vocês querem ver quando essa tecnologia avançar mais. Vão ter pessoas que a tecnologia vai ser o seu Deus. Ela vai estar mal sentimentalmente, ela vai perguntar para o computador: computador, estou triste hoje, o que eu faço? Já pensou se o computador falar assim, ó, vai lá na ponte e pula? Ela vai e pula. Idolatria. Eu fico pensando comigo, e aqui é um pensamento meu. Isso aqui, ó, no grande dia. Vou falar assim, mas senhor, você lembra que eu trabalhava muito, o senhor não tinha tempo, não sei o quê. Aí o Senhor vai pegar assim, vamos imaginar, vamos fazer um cenário aqui, né? Fazer um cenário aqui. O Senhor vai falar assim, olha, tá aqui meu filho, isso aqui é a Bíblia, você sabe, conhece aqui? Conheço. Então meu filho, isso aqui, ó, você conhece aqui? Conheço, é o celular só. Então meu filho, olha aqui, ô anjo, traz aqui o caderninho que você anotou aí as coisas. E vamos ver aqui. Quantos minutos você gastou lendo a Bíblia e quantos minutos você gastou lá no Instagram tendo foto? Quantos minutos você gastou lá vendo futilidades? Não estou dizendo que não tem os momentos bons e certos para a gente fazer uso. O que eu estou dizendo é que tem muitos cristãos somente em cima daquilo que é interessante, mas desprezando aquilo que é importante. Vou repetir. Tem muitos cristãos que estão em cima daquilo que é interessante, mas desprezando aquilo que é importante. E aí eu vou correr. Aí tem vários outros tipos de idolatria, mas pelo que eu vi ali o horário é meu inimigo. Pastor, para o relógio todo mundo. Bom, hoje em dia nós temos então um problema dentro do cristianismo. Aqui, quando Amós vai profetizar, veja como Deus é maravilhoso.
Eu não quero perder muito tempo com a história, porque eu já vi que eu não vou ter tempo para falar da história. Mas quando Amós é chamado por Deus, quem era Amós? Amós era um pequeno agricultor que cuidava de sicômoros e ele cuidava de ovelhas, era um pastor de ovelhas. O que é sicômoros? Sicômoros é figo. Então ele trabalhava com figos e trabalhava ao mesmo tempo pastoreando ovelhas. Essa era a função dele. Ele era um produtor rural, era uma pessoa humilde no campo. Deus vai, olha o coração de Amós, analisa, faz um raio-x em Amós e fala: esse cara serve para mim, eu vou chamar esse cara. Amós, tu vai ser profeta, só que tu vai sair daqui, tá? Tu vai sair daqui do reino do sul e vai profetizar lá no norte. Você vai sair daqui e vai profetizar lá. Você vai sair de Judá e vai profetizar em Israel. E Amós vai. Quando Amós chega lá para profetizar, o que acontece? Amós, eu acredito que inspirado por Deus, não pode ser outra coisa, inspirado por Deus, ele começa a falar dos pecados dos reinos que estavam do lado de fora de Israel, os reinos inimigos. E aí, quando está falando mal do outro, quando está falando do inimigo, é isso mesmo, né? Mete a vara no inimigo, é isso mesmo, Senhor, acaba com o inimigo, corta a cabeça, degola, não sei o que, quando está falando do inimigo. Mas depois que Amós profetiza em todas as cidades ao redor de Israel, Amós se volta contra a Israel do Sul, o Israel do Sul, que é a igreja. Na hora que ele se volta contra a igreja, até o sacerdote se vira contra ele. E aí o sacerdote vai falar para ele ir para outro lugar, profetizar, que ele não poderia profetizar ali naquele lugar. Isso está no capítulo 7, versículo 10, diz assim, ó: Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti. Peraí, ele foi enviado por Deus, quem falou que ele está conspirando? Conspirar é diferente. Um sacerdote religioso, alguém que estava na igreja, só que esse camarada aqui, o Amazias, ele era aquele sacerdote que estava lá no templo que tinha bezerro de ouro, onde tinha idolatria. E ele vai se levantar contra Amós. E aí ele vai dizer assim: olha, corre lá e fala para o rei Jeroboão que Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras, pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá a espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra, para o exílio. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. O que acontece com quem gosta da verdade e fala a verdade? É mais amado ou é mais odiado? Pois é. Jesus não fez mal a ninguém. Jesus trouxe uma palavra de fé, de ânimo, de encorajamento às multidões. E o que fizeram com ele? Colocaram uma cruz de madeira. Então o profeta aqui, ele estava levando a verdade de Deus. Isso quer dizer que no momento em que nós estamos levando a verdade, sempre haverá um ou outro que se levantará contra nós. Sempre haverá um ou outro que nos caluniará, irá nos difamar, irá cometer injúria. Então sempre haverá alguém usado pelo inimigo, porque o inimigo é assim: quando ele não consegue derrubar o homem de Deus, ele fala assim: já que eu não consigo derrubar esse homem de Deus, essa mulher de Deus, peraí, eu vou dar um jeitinho.
vou soltar uma calúnia aqui, vou te falar o nome dele. Porque pensa comigo, é fácil desfazer uma calúnia? Quem já passou por essa experiência sabe o que é sofrer uma calúnia. Eu já passei por essa experiência de calúnia, de difamação, de injúria. Eu já passei por essa experiência. E quem passa por esse processo sabe o quão doloroso é você desmentir. Saindo um pouquinho aqui de Amós, se a gente for lá para o livro de Mateus, quando Jesus ressuscita, veja a mentira. Veja que a mentira muitas vezes ela vai longe. E até desfazê-la dá trabalho. E às vezes quando você consegue desfazer, você não vai atingir mais o mesmo público que foi alvo da mentira. Você vai atingir uma camada de pessoas, mas outra camada não vai conseguir. E quando Jesus ressuscita, a pedra foi removida, Jesus saiu, os soldados estavam ali, eles viram o que aconteceu, mas quando eles correm e vão falar com os religiosos, o homem lá, o homem ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele não está lá, não, para essa conversa. Jesus não ressuscitou, não. Aí o que os sacerdotes fazem? Corrupção. Colocam o dinheiro nas mãos dos soldados e falam: cala a boca. Então veja, a corrupção ela é algo que não pode fazer parte do corpo de Cristo, não pode fazer parte da vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E aí eu fiz uma pergunta lá atrás: qual o lado fraco do cristianismo hoje? A Bíblia vai falar que os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Está lá em Lucas capítulo 16, versículo 8. Ou seja, quando se fala de jejum, alguns fazem, outros não fazem. Quando se fala de oração, alguns oram, outros não oram. Quando se fala de monte, alguns vão, outros não vão. É lógico que cada pessoa tem a sua particularidade, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, às vezes tem um problema de saúde, e etc, etc. Não estou entrando nesse mérito. O que eu estou querendo mostrar para a amada igreja é que, como corpo de Cristo, nós temos que fazer como os apóstolos fizeram. Aleluia! A Bíblia fala para você que os 120 que estavam naquele cenáculo, eles estavam dormindo, eles estavam passeando, eles estavam fazendo qualquer outra coisa, estavam jogando baralho. Não, a Bíblia diz que eles estavam aguardando a vinda do Espírito Santo. Ou seja, eles estavam em comunhão, eles estavam numa mesma fé, eles estavam no mesmo propósito. E isso é importante para o avanço do corpo de Cristo. Essa mesma visão, esse mesmo propósito, essa mesma direção é importante para o corpo de Cristo. Porque a Bíblia vai nos ensinar que uma casa dividida, ela não subsiste, ela não fica. Pega a sua família, por exemplo. Se cada um entrar em guerra ali, o que vai acontecer? Talvez uma tragédia. Ou cada um vai para um canto. E aquela família é então o quê? Dissolvida. Porque uma casa dividida, ela não sobrevive. Um casamento onde homem e mulher estão em pé de guerra, o que acontece? Coisa boa não acontece, não. Então uma casa dividida, ela não subsiste, ela não resiste, ela não vai muito longe. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que aonde há união, aí o Senhor ordena a sua bênção. Veja que é necessário ter união. Então o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos filhos por adoção. Então o corpo de Cristo precisa estar em união, para que possa haver o avanço do reino de Deus. Então a igreja, não estou dizendo aqui em Araçatuba, não estou dizendo a igreja Assembleia de Deus MDC, mas eu estou dizendo da igreja lá de São Paulo, da igreja de Minas, né? Essas igrejas aí fora, tem muita gente brincando de ser crente. Aqui nós não temos isso, graças a Deus.
todo mundo está forte, está firme, está no propósito, está buscando o Senhor. Isso é bom, e continue assim, não é? Então esse é o lado fraco do cristianismo. Vocês viram como está a movimentação no Brasil com relação a esse avanço de coisas demoníacas, que eu não vou entrar em detalhe aqui, que os irmãos que já acordaram, já perceberam que está errado muita coisa ali. Essas coisas demoníacas, você reparou o quanto ela tem contaminado pouco a pouco a mente das pessoas? E qual é o propósito desse trabalhar do Satanás aí fora? É destruir o casamento, é destruir a família, é destruir os símbolos cristãos, os símbolos da nossa fé. Tem até alguns grupos deles se apropriando de símbolos da nossa fé. E sem você pensar, sem você ver, estão usando até estratégias para já ir colocando na mente das nossas crianças. E você tem que ficar atento para não cair nesse laço de Satanás, dessas ideologias demoníacas que aí estão. Quer consultar alguma coisa? Consulte a palavra de Deus. Quer saber qual é o comportamento do homem no lar? Consulte a palavra de Deus. Quer saber qual é o comportamento da mulher no lar? Consulte a palavra de Deus. Quer saber o que o Senhor tem de prosperidade, vitória, de bênção para a minha vida? Consulte a palavra de Deus. Outra coisa que tem enfraquecido o cristianismo nesse tempo é as pessoas querem adaptar a palavra de Deus ao seu estilo de vida. A pessoa bebe e ele fala assim: ah, mas não tem nada demais. Olha, lá na época de Jesus. Aí eu pergunto, se o pastor Marcos e a pastora Miriam, você passasse ali no bar, visse um litrão desse tamanho, um copo de chope desse tamanho assim, tomando, o que você ia pensar? Você ia falar: esse é o meu pastor, esse é a minha pastora. É isso que você ia pensar? Tem dúvida. Você ia falar: olha lá, ei, olha aqui, meu amor, vai lá. Depois está lá no púlpito pregando a palavra de Deus. Aí depois chega na conversa, a pastora estava bêbada, lá no bêbado, na piscina, não sei o quê, caída. E ainda sai aumentando, né? A conversa, ainda sai falando, coisa que nem viu, né? Como diz aquele ditado: quem conta um ponto aumenta um ponto. Não aumenta nenhum, aumenta 10, 15, 20 pontos. Outra coisa, ir à igreja buscando se aparecer e ser admirado. Alguns vêm à igreja só por vir. Alguns vêm à igreja somente atrás de bênçãos e de revelações. Tem alguma coisa errada em vir atrás de bênçãos e revelações? Não, continue vindo. O Senhor é o Deus abençoador. Se você precisa, continua vindo. E se você não precisa, continua vindo. Porque o nosso Pai tem prazer em abençoar. Não ter compromisso com a missão é um outro ponto. Tem cristãos que só querem palavra de vitória, não querem ouvir a palavra da verdade. Tem pessoas que estão se entregando aos prazeres hedonistas. O que são os prazeres hedonistas? São os prazeres da carne. E você vê dentro da igreja crente velho que não se renova nunca, não se ajusta nunca. Alguns pastores cansam. Tudo isso que eu estou falando, não combinei com os pastores, tá? Não combinei com os pastores. Eu orei para que Deus usasse a minha boca como profeta neste lugar. Não foi nada combinado. Nem tem necessidade de eu fazer isso. E aí a pessoa está há 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, não foi liberto, não foi transformado. É fato que a casa de Deus é um hospital para acolher os doentes e curá-los das suas chagas. Sim, é verdade. Pessoas curadas
elas vão curar outras pessoas. E pessoas doentes vão adoecer outras pessoas e ainda trazer um problema social. Eu estou dizendo da cura na alma, nos pensamentos. Porque o apóstolo Paulo vai nos ensinar para a gente não se conformar com este século, mas renovar a nossa mente na palavra de Deus em Cristo Jesus. Agora, se a gente lembrar de Jacó, quem era Jacó? Jacó era um trapaceiro, era um liso, um malandro. Começou passando a perna no irmão, enganou o pai, teve a ajuda da mãe, né? Jacó foi um trapaceiro, um enganador. Tanto é que o nome dele significa enganador. Jacó, quando ele esteve em Betel, ele sepultou a si mesmo, ele sepultou o velho homem. Mas foi em Betel também que nasceu o Israel do Senhor, que está lá em Gênesis capítulo 35. Então, quando Jacó entrou no hospital do Senhor, ele saiu de lá curado. Ele entrou no hospital do Senhor, e o hospital eu estou usando figurativamente para representar a igreja do Senhor. Ele entrou no hospital do Senhor, entrou como mentiroso, entrou como enganador, entrou como trapaceiro, mas saiu de lá transformado, e saiu de lá com a bênção e com a vitória que ele precisava, que era aproximar-se do seu irmão, porque havia uma crise familiar. Billy Graham, não sei se todos aqui conhecem Billy Graham. Billy Graham foi um grande evangelista americano, e ele disse certa vez o seguinte: olha a frase do Billy Graham: o que adianta clamar a Deus no desespero? Eu já clamei a Deus no desespero várias vezes. Se no prazer você entrega sua alma ao diabo. Vou repetir. Billy Graham certa vez disse: o que adianta clamar a Deus no desespero, se no prazer você entrega sua alma ao diabo? Quando a gente vai para o livro de Amós, nós vamos observar que o reino de Israel está vivendo um momento de prosperidade, fartura, está tudo bem economicamente, está tudo bem militarmente, não está tendo guerra, não está tendo nenhum problema. Então eles estão vivendo o seu momento de prazer. Só que o que eles estão fazendo neste momento de prazer? Estão se entregando a outros deuses e, portanto, estavam distanciados do Senhor, e a ira do Senhor se acendeu sobre eles, e o juízo do Senhor, segundo o profeta Amós, aconteceu. Mas não aconteceu naquele momento, demorou um período, né? Então, se você algum dia recebeu alguma profecia, saiba que às vezes a profecia não é: eu sair da igreja, amanhã já concretizou. Não é assim que funciona. E aí, nós vamos ver alguns reis que não souberam dar glória a Deus, que não souberam se render. E eu vou tomar cuidado com as palavras aqui. Quando algumas pessoas que não têm temor de Deus sobem ao poder, é a permissão de Deus? É. Porque Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Não há nada que não aconteça se não for permissão de Deus. Só que Deus olha para a sua igreja, e eu não estou dizendo a igreja local, eu estou dizendo todas as igrejas. Deus olha o povo, olha as lideranças, passa uma visão de raio-x e fala: tem um quadro clínico aqui que eu preciso resolver. A minha igreja está fora de alinhamento, preciso trazer ela para o local dela. E esses são os momentos que mais a igreja cresce, sabia? O momento da perseguição, o momento em que a igreja sofre, são os momentos que a igreja mais avançou. Olha a igreja primitiva, o quanto os apóstolos, os cristãos, sofreram perseguições. E quanto mais batia, mais crescia. É igual o ovo fazendo omelete.
Quanto mais bate, mais cresce. Deus, aleluia. Porque ao mesmo tempo que vai batendo, Deus vai regando. Deus vai trazendo as águas do seu espírito. E a palavra de Deus aqui em Amós vai falar que chegará um tempo que haverá fome e sede da palavra de Deus. Fome representa Jesus. Sede representa as águas, representa o Espírito Santo. Então a palavra de Deus vai nos ensinar que haverá um tempo que haverá fome e sede da palavra de Deus. Queira Deus que não seja na nossa época que essa palavra não seja retirada, mas se ela for retirada, que ela esteja gravada na tábua do teu coração, para que você, que não tendo ela nas suas mãos, você se lembre: o Senhor tem uma promessa para mim, o Senhor estimou isso na tua palavra, o Senhor me disse tal coisa. E aqui Jeoiaquim, ele queimou o socorro de Deus. E essa sociedade de hoje está zombando do Senhor, está zombando dos cristãos, está zombando da nossa fé. Deus não deixa os atos de injustiça impunes, assim como Deus não deixa os pecados impunes sem consequências, porque como Pai Ele corrige. E aí, esse rei Jeoiaquim, ele era orgulhoso. Ele queria esconder a mensagem do Senhor, porque a mensagem do Senhor afrontava o orgulho dele. A mensagem do Senhor era muito forte, porque a mensagem do Senhor é a verdade. E a Bíblia diz que a verdade liberta, mas tem alguns que não querem ser libertos pela verdade. Então ele não teve obediência, não teve humildade para com o Senhor. Eu lembro que na última vez que me deram a oportunidade, que eu estive aqui no púlpito, eu subi no púlpito e falei: palavra, obediência e adoração. Ele não tinha compromisso com a palavra, ele não tinha obediência, muito menos adoração ao Senhor. E foi punido pelo Senhor. Então veja, todos os reis que se levantaram contra o Senhor sofreram as consequências. Agora, saiba que nem sempre situações contrárias na sua vida serão o diabo. Tem situações que você mesmo provoca. Você, correndo a 100 por hora dentro da cidade, bate em outro carro, vem a polícia, chega e recolhe seu carro por algum motivo. Foi o diabo? Não, foi você que não teve a prudência necessária. Então nem tudo é o diabo. Às vezes, há situações que nós mesmos plantamos e por isso escolhemos, mas há situações contrárias que elas serão provocadas pelo próprio Deus. Só que saiba de uma coisa: qualquer tempestade, como foi cantado aqui, qualquer tempestade que vem da parte do Senhor, fica tranquilo. Quando essa tempestade passar, você vai se surpreender com as maravilhas que o Senhor fará após a tempestade. Então a tempestade que vem do Senhor, ela é para te abençoar ao final da tempestade. Então, se ela vem do Senhor, tudo que vem do Senhor é bom, ainda que seja tempestade. Temos que priorizar o reino de Deus, porque a carne em si, ela só reserva a miserabilidade. O apóstolo Paulo vai dizer que na nossa carne não habita bem algum, e os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a nossa carne, ela trabalha contra o Espírito. O profeta Amós, ele vivia ali, né, no reino de Judá, e quando ele vai profetizar lá para Jeroboão, que era um líder bem sucedido,
Ele vai trazer palavras de justiça, palavras de verdade, palavras que não vão agradar muito a esse rei. E aí, para eu caminhar para o encerramento, quisera eu poder terminar o meu esboço aqui, mas eu não quero cansar os irmãos. Eu sempre tenho essa preocupação de não deixar os irmãos cansados. Até porque eu falo manso, né? Acho que dá até vontade de dormir, né? Se der vontade de dormir, você dá uma glória a Deus aí para acordar, tá bom? Eu costumo dizer para os meus alunos que eu devia ser algum tipo de terapeuta, porque a minha voz é tão mansa assim, que dá sono nos alunos. Aí eu falo, tem problema de insônia? Senta aí, filho, você vai dormir rapidinho. Então, veja, o Senhor Deus estava vendo ali naquele povo, né, de Israel, que eles estavam fazendo algumas coisas. Por exemplo, eles estavam pegando as pessoas e vendendo como escravo. Aí quando o Senhor vê isso, o Senhor fala, opa, como assim? Peraí, vocês não são o povo que eu tirei da escravidão? Peraí, mas eu tirei vocês da escravidão, vocês estão praticando a escravidão? Como é que é esse negócio aí? Eu fico imaginando Deus pensando, né? Como é que é esse negócio aí? Eu libertei vocês da escravidão, vocês estão vendendo pessoas escravas por causa das suas dívidas? Quem puder ir guardando uma reservinha financeira, vai se programando, vai guardando. Vai guardando. Porque eu não acredito que o nosso país, nesses 3 anos, vai ter melhora. Esses dias eu ouvi um líder falando assim, que o endividamento é bom. Aí eu, como é que é? Saiu de irmão, o endividamento é bom. Eu, como é que é? Isso me lembrou o país vizinho. Quando vocês estão endividados na casa de vocês é bom? O casamento fica supimpa, né? A mulher olha para o marido, olha para as panelas vazias e fala assim, ô meu amor, que bom que as panelas estão vazias. Ah, é tão lindo, meu amor. Te amo, meu baby. Endividamento é bom? Endividamento é bom? Crescimento? Eu entendo endividamento como empobrecimento. Então veja, vai fazendo uma reservinha, vai se preparando, porque às vezes o negócio algo pode retornar e que estejamos preparados. Mas uma coisa é certa, se o juízo do Senhor vir, aqueles que são fiéis ao Senhor, o Senhor os guardará. Porque lá no Salmo 91 que nós conhecemos bem, diz assim, aquele que amiga, aquele que tem compromisso com Deus, aquele que é fiel ao Senhor, pode descansar que o Senhor tem compromisso com você. E se Ele é fiel, não tem ninguém que é mais fiel que Ele. Nós podemos ser fiéis ao nosso Deus, mas Ele não é infiel para todos. Então, quando Ele entra com o juízo e a justiça e o julgamento sobre o povo de Israel, que é declarado aqui no livro de Amós, Ele entra para corrigir aquele povo e trazer aquele povo à adoração ao verdadeiro Deus que ele já tinha perdido. Tem glória aí, gente? Eu estou